Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecer é Preciso. Hoje nós faremos uma meditação num tema que já ouvimos falar muito e precisamos entender com equidade, com discernimento, para entender o que é a glória de Deus. Nós vamos ver isso quando Moisés sobe ao monte Sinai e lá encontra com Deus, e Deus manifesta a sua glória, cobrindo aquele monte com nuvem, trovões, relâmpagos, o monte treme. Depois nós vamos ver também quando o sacerdote entrava no tabernáculo, da mesma forma a nuvem vinha sobre o tabernáculo. Era a manifestação da glória de Deus. Quando foi inaugurado o templo de Salomão, que Salomão tinha construído, ele ofereceu holocausto ao Senhor. E quando ele oferece o holocausto ao Senhor, veio a glória de Deus naquele lugar. E nós vamos vendo a manifestação da glória de Deus. Aí agora nós vemos também a glória de Deus sendo manifesta ao longo da história. E agora nós queremos refletir com você pós-cativeiro. Nós temos o profeta Ageu, que foi para o cativeiro, possivelmente jovem, e no seu retorno ele vinha com a palavra do Senhor, incentivando, motivando o povo à reconstrução do templo. E ele disse: vocês viram o primeiro templo? Foi destruído e agora nós temos que reconstruir. E ao reconstruir, a glória desse templo será maior do que a glória do templo de Salomão. Difícil, porque era um povo que estava voltando do cativeiro, pobre, sem recursos, reconstruindo com perseguição entre os seus pares, entre pessoas que ali ficaram. E Ageu ainda vai dizer que a glória do templo será maior. Quando eu vejo isso, vejo algumas pessoas interpretando como a construção do templo, a suntuosidade do templo, mas a pergunta é: o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? O tema da nossa reflexão está no livro de Ageu, no capítulo 2, do verso 3, que ele diz: quem há entre vós que, tendo ficado, não foram para o cativeiro, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Ele estava dizendo: vocês viram a do passado, comparada com aquela, esta não é nada. E no verso 9 ele continua dizendo: a glória desta, eu gosto da tradução, nesta última casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A manifestação da glória de Deus não é o templo, não é a estrutura, mas a manifestação da glória de Deus, que será maior do que aquelas que foram manifestas no passado, ela será maior, porque será o próprio Deus. Quando Maria e José levaram Jesus Cristo para o templo e Jesus Cristo foi apresentado, a glória de Deus foi apresentada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é a palavra no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, que lhe diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo
encarnou a verdade e a graça na nossa vida. Jesus Cristo, no templo, foi a manifestação da glória de Deus. Por isso que aquele templo, naquele período, já era um templo portentoso, que foi reformado por Herodes o Grande, mas não foi o templo que era a glória de Deus, mas era o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que era a glória de Deus e que é a glória de Deus. Olha que interessante, Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, ele diz: porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus Cristo é a glória de Deus. Ele iluminou nosso coração com a sua glória, com a iluminação do conhecimento. A glória de Deus hoje é maior do que a do templo, que era de tempo em tempo Deus se manifestava. Agora a glória de Deus está na igreja, e a igreja somos nós. A glória de Deus habita através do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Quando nós entendemos isso, e entendemos quando tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, aí eu vou estar presente, aí vai estar manifesta a igreja do Senhor, nós somos a glória de Deus, porque temos o Espírito Santo da promessa. Deus se manifestou no templo físico lá no passado, feito por mãos humanas, mas Deus habita na nossa vida, que não foi feita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Que nós tenhamos essa consciência de que nós somos templo do Espírito Santo, onde habita a glória de Deus. Que a graça de Deus nos acompanhe, que o amor de Deus renove nossas vidas, na nossa consciência a cada dia. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus nos abençoe.